Olá, você que acompanha o portal Oeste em Foco. Hoje é quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Nós estamos ao vivo em contato neste momento com o Rômulo Luckermann, correspondente internacional, inclusive, do Oeste em Foco, no Chile, na Argentina, na Alemanha, um grande amigo, um grande parceiro do nosso portal. E o Rômulo tem uma história bastante delicada, uma história bastante complicada, uma história triste que aconteceu no último final de semana, no último domingo, bem próximo de sua residência, né, Luckermann? Um acidente com um motorista brasileiro, um motorista catarinense que ficou gravemente ferido, inclusive, infelizmente, acabou não resistindo. Como é que foi essa situação toda, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os acompanhantes do portal Oeste em Foco. A satisfação de estar aqui novamente com vocês. E, bom, infelizmente, como disse em um dos vídeos que eu fiz, era uma notícia que eu não queria ter dado, né? Bom, estava lá na casa, estava descansando, havia recém-chegado daí do Brasil. Eu vim de carro aqui para o Chile. E, bom, resumindo um pouco a história, vinha um comboio de 3 caminhões carregados de cerâmica aí de Santa Catarina, e de repente como se fosse um sobrinho, uma pessoa que eu tenho muito carinho, viu o caminhão passar, fumaçando muitas rodas, né, em alta velocidade. E só me disse: tio, vai bater. Mas assim, só alcançamos chegar no portão, né, e já tinha ocorrido. Bom, o que mais lamento é que eu fui o segundo a chegar no local para prestar socorro ao caminhoneiro, né? Independente da nacionalidade, não sabia que nacionalidade tinha, né? E já tinha uma senhora lá prestando auxílio. E foi um impacto brutal, né? O caminhão ele destruiu inteiro, para que vocês tenham uma noção, o motor partiu ao meio, né? Um Scania 113. E o condutor estava atrapado embaixo do chassi do caminhão. A cabine desapareceu, evaporou. Sendo que nós ficamos daí das 7h45, mais ou menos, da tarde, porque aqui o sol baixa como às 9 da noite, até umas 11h30, mais ou menos, né? Fazendo de tudo para colocando todo o empenho para retirá-lo debaixo do caminhão, né? Ele estava consciente, né? Ele estava consciente, em todo momento eu estive ali com ele, até porque também me pediram para me afastar, mas quando viram que ele não falava espanhol e estava misturando idiomas, então seus companheiros de trajeto entraram em choque, não conseguiam também se comunicar em espanhol, e foi que eu falei com carabineiros, que é a polícia aqui do Chile, disse: olha, eu entendo o que ele fala e posso ajudar. Tem treinamento também no primeiro socorro. Então, você me diga se fico ou se vou. E assim eles me deixaram ficar. O acidente aconteceu bem próximo da tua residência, né, Luckermann? Sim, eu moro em frente ao caminho internacional, né? Que é aquele caminho que baixa dos caracóis. Baixa e sobe para os caracóis, os famosos caracóis das cordilheiras. E um dia antes eu tinha baixado os caracóis. E essa curva, que é a curva da escola militar, a escola de montanha, que a gente chama do Exército do Chile, é a última curva da baixada. Sabe? A última curva da baixada, e foi lá o acontecido, né? É um fato bem triste, bem E o que intrigante. passou na tua cabeça quando o teu sobrinho falou: tio, o caminhão vai bater, e quando você ouviu o estrondo, o que te passou na cabeça e você correu para lá? Quando ele disse vai bater, eu já comecei a correr, Júnior. Sabe? Eu já comecei a correr. Eu saí até de chinelo, porque a região tem muita pedra, né? No costado no acostamento da estrada tem muita pedra. Então eu já comecei a correr de chinelo, inclusive. E quando eu cheguei lá, já estava aquela nuvem de poeira, né? E eu corria, e os caminhões que conseguiram parar, que nenhum caminhão se envolveu mais no acidente. Eu gritava para os caminhoneiros, né? Carabineiros, bombeiros. E o que passou na minha cabeça foi ajudar. Não, sabe, assim, eu
Eu sou uma pessoa que sempre estou na estrada, né? Você sabe disso. Você também, como muitos amigos meus também estão na estrada, são vendedores, são representantes comerciais, são gente que, né, estão buscando sustento para casa. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, puxa, é um pai de família, é alguém, tem que ajudar. E quando Então, você encontrou a vítima naquele estado, porque pelas informações que nós temos, o motorista estava bastante ferido. sim, ele estava bastante ferido. Eu, quando cheguei, ele estava, como eu digo, ele estava atrapado, o chassi estava em cima dele. O chassi não machucou mais, porque onde ele caiu, ele subiu num barranco de pedra, ele bateu no paredão de pedra, mais ou menos uns 6, 7 metros, aí estourou todo o caminhão, e o caminhão caiu, emborcado assim, né? E onde ele caiu, que a cabine desapareceu. A cabine, inclusive, voou destroços da cabine, foram destroços da cabine e atingiram um carro que vinha em sentido contrário. Essa família também eu ajudei a socorrer, tirar de dentro do local, né, porque eu cheguei no caminhão, vi o condutor lá, e tinha a senhora auxiliando ele, então corri para outro carro que também tinha sido afetado no acidente. Mas lá eles estavam bem e chegaram também as pessoas do Exército para auxiliar. E eu voltei para o caminhão. Então ele caiu em um lugar, como que uma pequena valeta, onde isso talvez tenha prolongado um pouco mais a sua vida, né? E eu vi que ele tinha um golpe muito forte na parte traseira da cabeça, né? Sabemos que a cabeça é ovalada e ela estava chata, mas ele estava consciente. Ele demorou a tomar consciência, mas depois disso, uns 40 minutos depois, ele tomou consciência e ele conversava comigo. E o que ele me falava, eu transmitia, porque à medida que eu corri e que os caminhoneiros ligaram para Carabineiros de Chile e para os bombeiros, foi questão de 5 minutos, chegou o primeiro carro de corpo de bombeiro, né? E a bombeira, que aqui se diz bombeira, Maria José, ela pediu que eu me afastasse, e foi quando eu falei isso aí, que eu era o único que estava conseguindo me comunicar com ele. Então ela me pediu que ajudasse. E ele tinha uma perfuração muito profunda no abdômen, do lado esquerdo, né? Na proximidade do rim, e sangrava muito por aí. Então, a minha função no resgate foi estancar esse sangramento com gases, né? Eu pressionava aí, parecia coisa de filme, assim, sabe? E enquanto o outro bombeiro colocava nele uma intravenosa, né? Até chegar a ambulância. E quando chegaram a ambulância, assim, igual pediram que eu me afastasse, mas o carabineiro de Chile me respaldou, né? A polícia me respaldou e disse que eu tinha que ficar ali, né? Foi mais ou menos assim. Você foi de fundamental importância nesse resgate como tradutor e como também mais um homem, né, para ajudar no salvamento, no estancamento do sangramento. Você me contou em off, me revelou de que você conversou com ele. Ele inclusive pediu para que você avisasse a sua família sobre o ocorrido. Vocês inclusive chegaram a orar juntos, né, Lukerman? Olha, essa foi a parte mais dura, porque até me emociona um pouco, porque ele me dizia o seguinte, ele se queixava muito de dor no peito, ele dizia assim, eu não consigo respirar, eu tenho que sentar, eu não consigo respirar. E eu, na minha experiência também, que eu tenho treinamento também no Corpo Bombeiro daqui, eu dizia para ele, você não pode sentar porque você deve estar com alguma ou mais costelas fraturadas e está pressionando o teu pulmão. Você pode perfurar o pulmão, o teu caso pode se agravar. E ele sempre dizia isso, ele sempre irritado. E ele sempre agitado, então a minha função era segurar o braço dele, para que ele não dobrasse o braço e obstruísse o catéter que colocaram para colocar a intravenosa e depois a morfina, porque quando chegou a ambulância, introduziram morfina nele. E, assim, a única coisa que ele pedia era para se sentar e respirar, que ajudasse ele. E a gente sempre dizia isso, não, a gente está te ajudando, a gente está te cuidando. E teve um momento, e demorou muito, sabe, porque o caminhão era muito pesado, os macacos hidráulicos
eram fortes, porém, a área onde ele caiu era como brita. E essa brita é colocada justamente para os caminhões perderem aquela velocidade, né? Quando conseguem entrar ali. E então, quando colocava o macaco hidráulico, ele entrava na brita. Então, a gente teve que... Muita gente veio depois e colocaram pedras ali para servir de calço. Então, isso dificultou muito, sabe? Esses são detalhes que talvez a família não saiba, né? E é bom que saiba, porque no laudo lá, e depois a gente vai entrar em detalhes, eles colocaram só excesso de velocidade, não é assim, sabe? Então, assim, teve todo um sacrifício, um esforço enorme para tirar essa pessoa dali, todas essas dificuldades, né? Mas a gente conseguiu tirar, a gente conseguiu. Para você ter uma ideia, demorou tanto que a gente foi colocar ele numa maca, tirar debaixo do caminhão, colocar numa maca, mais ou menos por volta das quase 11 horas da noite, sabe? Para depois conseguir estabilizá-lo. E eu sempre ali, a minha função no resgate era segurar as gases pelo sangramento. Isso eu te garanto, que nas minhas mãos ele nunca perdeu sangue. Nas minhas mãos ele nunca perdeu sangue. Perfeito. Sabe? E os demais motoristas, tu disseste que eles estavam viajando em comboio. Como é que foi a reação desses companheiros de trabalho, os conhecidos, amigos, né? O que eles auxiliaram naquele momento ou eles seguiram viagem? Não, não, não. Eles jamais se evadiram do local. Eles ficaram ali. O que sim, eles entraram em choque. Eles não sabiam o que fazer, porque eles também não falavam espanhol, né? Então, eles entraram em choque. Você tem uma ideia, tinha um que tinha 28 anos, que era conhecido, e tinha outro senhor que era mais velho, que eu tenho ele em outro vídeo, não me recordo o nome aqui, e esse sim ficou bem abalado, porque ele era vizinho, era primo e compadre do acidentado. Inclusive, ele me comentou no vídeo que ele que conseguiu o emprego para ele na empresa, sabe? Agora, eu não poderia dizer que eles se evadiram, não, eles estiveram sempre do outro lado da estrada, porque eles não podiam se aproximar, mas eles estiveram ali. Eles não abandonaram o companheiro de trabalho, em momento algum. Perfeito. Lukerman, os destroços da carreta, tu disseste que chegou a atingir o veículo de uma família que passava pelo local. Essa família a princípio não sofreu ferimentos graves, está tudo bem com eles, né? E teve comentários ali de que esse motorista havia sido muito imprudente, que tinha causado esse acidente, e ele foi bastante julgado, mas pelas informações que você me repassou também em off, ele é considerado um herói. Sim, é considerado um herói, eu vou te dizer o porquê. Porque nessa baixada tem casas do lado direito, do lado esquerdo, certo? Vizinho aos muros de pedra. E ele poderia ter saltado do caminhão e deixado a sorte, sabe? Mas ele não, ele ainda tentou fazer a curva, sabe? Então, assim, ele não foi irresponsável. Como os companheiros mesmo dele me comentaram, ele é uma pessoa super prudente, responsável, um bom pai de família, um bom avô. Parece ele, apesar de ter 38 anos, foi isso que me informaram, que ele tinha 38 anos, já era avô. Então, assim, esse companheiro dele, que ficou mais sentido, que era vizinho, inclusive, ele disse que ficou muito magoado, porque teve uma pessoa da família essa, do outro carro envolvido no acidente, que disse, menos mal que morreu atrapado nas ferragens, porque essas foram as frases, né? Menos mal que morreu atrapado nas ferragens, se não tivesse morto, eu mesmo matava. Então, assim, e se indignou muito, sabe? Porque, como disse o companheiro, ninguém vai jogar um caminhão em cima de alguém, ou em cima de uma casa, ou em cima de outro caminhão, por diversão, sabe? E eu acho que, como ele mesmo falou, vou usar as palavras dele, acho que deveriam respeitar mais os caminhoneiros, não só os caminhoneiros, mas como todo trabalhador, né? Porque, como ele disse ali, todos nós dependemos dos caminhoneiros, sabe? A gente come por causa dos caminhoneiros, a gente vende por causa dos caminhoneiros, sabe? E sem falar que, independente da profissão, é um ser humano, sabe? No momento desse, a gente não pode desejar mal. Aliás, em momento algum a gente deve desejar mal a alguém, né? Principalmente no momento desse. Em relação ao excesso de velocidade, foi colocado no laudo da polícia de que
o caminhão estava com excesso de velocidade, em excesso de velocidade no momento do acidente. Porém, alguma coisa ocasionou esse excesso de velocidade. Você é técnico, você é engenheiro mecânico, enfim, tem uma formação nesta área. Você, inclusive, vai prestar depoimento agora nos próximos dias em relação a este caso. O que é que você aportou para as autoridades no local? Júnior, como você tem acesso às fotos, né, que populares tiraram e depois me passaram, ao momento que eu cheguei, os eixos do cavalo, eram 2 eixos no cavalo, né, os eixos de trações, né, eram 2 eixos, estavam fumaçando, as rodas estavam fumaçando. E eu percebi que as rodas da carreta não estavam, e as rodas da direção também não. Mas isso foi uma coisa que eu vi e já fui prestar socorro. Depois que levaram ele para o hospital, porque eu coloquei ele na ambulância, eu ajudei a colocar ele na ambulância, tá? Diga-se de passagem, eu só soltei a mão dele, Júnior, quando ele entrou na ambulância. Aí eu já não tinha mais o que fazer. Meu trabalho terminou ali. Então, eu fui prestar depoimentos para Corpo de Bombeiros, para a Junta de Paramédicos, para um portal de notícias daqui e para Carabineiros de Chile. Por que eles pedem isso? Para ver se a gente entra em contradições. E a minha conversa foi sempre a mesma. E quando eu cheguei com Carabineiros lá do lado do caminhão, ele perguntou o que aconteceu. E eu contei tudo que estou comentando aqui com você. E eu disse, olha, o excesso de velocidade foi por conta dessa mangueira que se rompeu. E o carabineiro me disse, mas não se rompeu no acidente? Eu disse, não se rompeu no acidente porque elas são feitas para isso. Elas têm que ter torção. Para ela romper, tem que desacoplar a carreta. E não foi o caso. A carreta ficou acoplada ao cavalo. Ele disse, como você sabe? Eu disse, faça o seguinte. Quando eu cheguei, estavam fumaçando essas 2 rodas, esses 2 eixos. Toque na roda. E ele tocou e queimou a mão. 11 horas da noite, 11h30, e as rodas ainda estavam quentes, para você ter uma noção. E eu disse, toque na posterior, e ele tocou, está gelada, toque nessa. E assim foi dizendo, toque nessa, e depois levei ele para a carreta. E ele foi comigo, e chegou outro carabineiro também. Para que eles fazem sempre de 2 para não ter contradições. E eles viram, tocaram com as próprias mãos que todas as rodas estavam geladas, com exceção desses 2 eixos que eu citei, e eu disse que tinha as fotos, né? Passei as fotos para eles. Então, eles me perguntaram, eles até estranharam como que eu tinha tanto conhecimento. Aí sim eu me apresentei formalmente, eu sou engenheiro mecânico, formado por INACAP, que é uma universidade aqui do Chile muito respeitada, né? E estou à disposição. E eles pegaram meus dados, meu telefone, meu endereço, anotaram a minha credencial de engenheiro e só a fiscalia, que no caso seria o responsável das investigações aqui, vai te ligar. E realmente me ligaram e na próxima segunda-feira eu tenho que estar lá às 8 da manhã para dar o meu depoimento como técnico, como engenheiro mecânico, até porque o jovem de 28 anos, que também vinha no comboio, ele me comentou pela manhã, né, que quando eu soube do falecimento dele, que tinham colocado no laudo excesso de velocidade. Eu acho isso uma imprudência, porque quando o seguro, ou quando alguém vai comentar com a família isso, seu marido morreu porque, seu pai morreu porque excesso de velocidade, isso soa como se o falecido fosse irresponsável, sabe? Isso soa como se fosse um mau funcionário. Eu acho injusto, porque, como você disse no princípio, eu acho que ele foi um herói, porque eu acho que ele sacrificou a própria vida para salvar vidas. Porque se ele pula daquele caminhão e deixa aquele caminhão à sorte, acho que ele tinha levado ali mínimo umas 6 casas. E o que nós podemos falar, Lukerman, em relação de um termo não tão técnico do que ocorreu com o caminhão? Estourou uma mangueira, porque nós vamos utilizar também os acidentes ocorridos aqui na região extremo-oeste de Santa Catarina, na Curva da Morte, na SC 161 em Romelândia, onde também fala-se muito em aquecimento do sistema de freios, o caminhão fica sem freio, acaba consequentemente aumentando a velocidade, chega naquela curva
apelidada de curva da morte, onde, infelizmente, muitas pessoas já perderam a vida, onde muitas pessoas já se feriram gravemente, inclusive, e aí não se tem mais o que fazer. O que diferencia dos acidentes ocorridos aqui na região para esse acidente ocorrido aí no Chile? Olha, eu acho que a diferença, Júnior, eu citei em um dos vídeos, as estradas são perfeitas aqui. A geografia que não ajuda muito, sabe? Aqui eles investem muito em infraestrutura, são bem sinalizadas, são bem pavimentadas. O agravante aqui na região nossa aqui é a geografia, principalmente a geografia. Já aí no Brasil, nós sabemos que o problema é de infraestrutura, né? Infraestrutura vial, em todos os aspectos, sinalização, pavimentação, né? Educação, preparação preparação, estou falando de tudo, desde o cara que cobra o pedágio até a Polícia Rodoviária Federal. Outro dia eu estava vendo um vídeo no Facebook que um caminhoneiro com um caminhão Scania 2021 já vem de fábrica equipado com LED. Um policial rodoviário federal estava multando o cara porque dizia que não podia ter LED, sendo que uma fábrica, para fabricar um caminhão ou qualquer carro, ele tem que passar por um processo de homologação, né? Então, se foi fabricado, se passou nesse processo, não tem para que um policial despreparado estar multando por um LED, entende? Então, eu acho que são muitos os fatores que influem para um acidente, né? O excesso de velocidade, geralmente, nas estradas aí do Brasil, geralmente é por falta de freio mesmo, uma linguagem bem simples. Falta de freio. Por quê? Porque os caminhoneiros, eles danificam muitos caminhões aí no Brasil, né? O caminhoneiro está ali a 60 por hora, de repente tem que estar freando muito para desviar buraco, ou para desviar um carro que está em sentido contrário, desviando um buraco, né? Então, assim, e também a falta de manutenção periódica, né? Aquela manutenção preventiva, porque aí no Brasil, infelizmente, não existem plantas de revisões técnicas, né? Como aqui. Por exemplo, aqui você vai pagar o documento do teu carro, da tua moto, do teu caminhão, você antes tem que passar pela planta de revisão técnica. Aí eles te revisam freios, suspensão, todo o sistema de iluminação, né? E se tiver os gases, emissões de gases, e se algo não estiver, eles não te dão certificado de revisão técnica, e sem esse certificado você não pode pagar o seguro obrigatório, não pode pagar o licenciamento e nem o IPVA. Ou seja, no dia que no Brasil tiver isso aí, eu acho que vai diminuir muito os acidentes, né? Os acidentes viais. Por quê? Porque é cultura do brasileiro, é questão de cultura mesmo. Não fazer prevenção corretiva, não fazer mecânica preventiva. Aí no Brasil eles sempre fazem a mecânica corretiva. O que eu me refiro com isso? Quando quebra, aí ele manda para a oficina. Eles não cuidam do nível do óleo, não cuidam do nível da água, não cuidam do desgaste das pastilhas, nível do óleo de freio. Então, eu acho que é mais relaxamento mesmo. Uma grande parte é isso aí. E também aquela coisa do custo, né? O custo também influencia muito, porque sabemos que a tributação aí no Brasil é muito alta. Então, as empresas, elas tentam economizar o máximo, né? Tentam economizar o máximo. Então, eles preferem ter combustível do que gastar com um pneu novo, me entende? Perfeito. Então, eu acho que são uns dos fatores, são vários, mas os mais como é que eu digo? Os principais. Os principais, eu acho que são esses. Lukerman, para a gente já praticamente encerrar o nosso bate-papo, a gente sabe que posteriormente você também tem mais compromissos. Quando você recebeu a notícia da morte, depois de ter passado horas auxiliando o motorista, pegando na mão dele, estancando sangue, conversando, orando, torcendo para que tudo desse certo, quando você recebeu a notícia de que ele faleceu, e você mesmo me disse em off também que você teve aquela sensação de que se eu tivesse feito mais, né? A gente sabe que você fez o que pôde, mas sempre tem aquela sensação. Como é que foi receber essa notícia?
Olha, Júnior, eu não sei se você sabia disso, mas você tem uma forma de fazer eu me emocionar. Eu sou um cara bem duro, né? Muitos me dizem que eu sou muito frio. E quando eu me lembro disso, você tocando isso, eu até me emociono. Me dá um nó na garganta, hein? Eu saí de manhã cedo, antes de vir para Santiago, antes de baixar a montanha e vir para Santiago, fui falar com esse jovem de 28 anos que vinha com ele. Eu cheguei todo entusiasmado, imagina, eu cheguei todo entusiasmado. E aí, como é que está o nosso companheiro? Está bem? Melhorou? Já está estável? Ele olhou para mim e disse, morreu. Sabe, aquilo para mim... Foi difícil. Não, vou contar assim, vou terminar. Aquilo para mim, cara, foi assim, como levar uma pancada na nuca, sabe? Todo aquele entusiasmo assim me caiu por terra. E eu pensei assim, puxa vida, aquela sensação de perda, e como você falou, eu pensei, puxa, eu poderia ter, se eu tivesse me esforçado mais, se eu pudesse ter me esforçado mais, talvez eu tivesse ajudado mais. Talvez alguns segundos mais, alguns minutos mais poderiam ter influenciado, mas não dependia só de mim, sabe? E em todo momento eu quero deixar bem claro para a família, para a viúva, para os filhos, para os netos, que em nenhum momento eu deixei o Geraldo só. Geraldo se chamava. Em nenhum momento. Eu sempre segurei na sua mão, sempre estive aí alentando, confortando. Ele, em algum momento, me disse, antes de colocar na ambulância, ele disse, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E eu disse para ele, não se preocupe, porque Deus está contigo. Se nós estamos aqui com você, Deus está contigo. E aqui ou em qualquer outro lugar, Deus vai estar contigo e você vai estar bem. E ele pediu, avisa minha esposa. E aí foi quando, no mesmo instante, o carabineiro me pediu se eu conseguia algum telefone de contato. E ele me disse o telefone de contato, né, não sei se era da esposa, e eu passei para o carabineiro, depois o carabineiro parece que verificou com esse jovem de 28 anos, que eu não sei o nome, não me lembro o nome, né? Ele me disse o nome, mas eu não me lembro. Então, assim, para mim foi algo emocionante, muito perturbador, porque eu já tinha visto acidentes de toda a natureza nas estradas, andando em moto, sabe, andando em carro, viajando em ônibus, viajando em avião, mas eu nunca tinha participado de um resgate e de ter ali a vida de uma pessoa dependendo da minha mão para estancar um sangramento. Então, para mim, quando eu soube que ele tinha falecido, para mim me impactou muito, e deixar esse recado para a família, que o intuito dessa entrevista talvez seja isso, deixar claro para eles que o esposo da senhora, o pai de vocês, o neto, o avô de vocês, não foi um irresponsável, ele salvou vidas, não abandonando o caminhão, ele em momento algum se maldisse, em momento algum ele blasfemou, ele sempre pediu a Deus que o ajudasse, inclusive ele orou comigo, ele orou segurando na minha mão, sendo que, bom, não posso seguir muito com a história. É notório a sua emoção, Lukerman, e a gente percebe que isso mexeu muito contigo porque foi um caminhoneiro, foi um cidadão brasileiro, foi um motorista de caminhão, um profissional, pai de família, mas, ao mesmo tempo, um desconhecido. Mas a gente percebe que essa pessoa, por mais desconhecida que fosse, parece que era alguém da família, que fazia parte da tua vida e que você perdeu alguém próximo. A gente percebe isso no seu semblante. E a gente também percebe de que você, inquietamente, no teu interior, precisava transmitir essa mensagem à família. Pelo menos é isso que eu sinto, que você tinha o dever de estar prestando esses esclarecimentos e trazendo a verdade, as informações corretas do que realmente aconteceu, para confortar, então, essa família aqui de Santa Catarina, que infelizmente acabou perdendo esse profissional, esse pai de família, nesse trágico acidente no Chile.
Júnior, eu fiquei com esse vazio e esse sentimento de injustiça por parte do laudo pericial que fizeram aqui, excesso de velocidade. E aquela coisa, independente da nacionalidade, independente de ser conhecido ou desconhecido, eu acho que a gente nessa vida, quem não serve para servir, não serve para viver. Quem não está disposto a ajudar, não sei para que está aqui, entende? Sendo que eu fiz meu papel como ser humano, como pai de família também. Eu acho que muitos pais de famílias também fariam isso. E se não pudessem fazer, tentariam fazer algo. É verdade. Lukerman, agradeço a sua entrevista, as suas palavras sinceras, a sua disposição sempre com o Oeste em Foco, como a gente já falou no início do nosso bate-papo. Você, além de um grande amigo da gente, é o nosso representante internacional, né? O nosso correspondente, trazendo informações muitas vezes ruins como essa, mas trazendo também notícias boas do Chile, da Alemanha, da Argentina, aqui do Brasil também. Você é uma pessoa viajada, uma pessoa que fala diversas línguas. Quantas línguas você fala, Lukerman? 9 línguas diferentes, então não é para qualquer pessoa, né? O Lukerman é um ser extraordinário que veio aqui contar um pouco desta história triste, mas que precisava ser divulgada, que precisava ser levada até a família uma mensagem diferente daquilo que eles receberão das autoridades policiais. Lukerman, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e você sabe que nós sempre estamos à disposição. Júnior, eu que agradeço o espaço, o apoio, meus pêsames à família, agradecimento a todos os ouvintes, os leitores, aquelas pessoas que são fiéis ao portal Oeste em Foco, e vamos seguir trabalhando, o que depender de mim, eu vou estar sempre aí alentando as notícias aí para esse povo aí que também é tão querido, mas também é tão sofrido. Estamos aqui de pé e à ordem. Perfeito. A gente vai encerrar o nosso bate-papo com o vídeo que o Lukerman gravou no momento do acidente, logo após ali, com o parceiro, o companheiro, o motorista que participava do comboio, que viajava junto, né, com carretas carregadas de cerâmica. A vítima era de Turvo, Santa Catarina, na região extremo sul do estado, próximo do litoral. Então a gente sabe que a região litorânea catarinense existe um polo industrial muito grande cerâmico e é destaque internacional, por isso que eles faziam essa viagem para levar esses materiais. Então a gente vai encerrar esse nosso bate-papo com essa live que o Lukerman fez no momento do acidente. Obrigado a você que esteve nos acompanhando. Fique sempre bem informado com o Oeste em Foco, a sua fonte de informação. A mulher chegou ali ontem, acho que é parente da turma do carro que ele bateu. E daí eu só entendi a hora que ela disse assim, que maldito morreu nas ferragens, se não tivesse morrido, mandaria matar. Onde maldito. Eu não entendo o idioma, porque eu entendi, eu vi ali. Ela não precisaria ter falado isso. Porque ninguém vai jogar um caminhão em cima do carro ou matar uma família porque quer. Eu acho que deveria respeitar um pouco dos caminhoneiros. Ela vive de nós. Todo mundo, ela se alimenta de nós. Todo mundo. E ele não é um qualquer. Ele tem família, ele tem esposa, ele tem filho, ele tem neto. Ele é um ser humano igual nós, é um filho de Deus igual nós. Assim, só o que eu posso dizer para ela, e eu ver ela, Deus perdoe ela pelas palavras. A gente aqui se faz, aqui se paga. O senhor está bem emocionalmente para seguir o frente? O outro. Bem. Vai com Deus. Meu companheiro lá tem o meu contato de WhatsApp, qualquer coisa que precisar. O meu depoimento também conta, porque aqui eu posso assinar laudo. Beleza? Tá bom. Um abraço, vai com Deus. Cuida de Deus. Obrigado aí. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi ele e o outro lá eram amigos do falecido. Como eu disse, estava consciente e infelizmente veio a falecer. E aqui o caminhão passou aqui. Esse é o caminho internacional. É a notícia que eu não queria dar. Os dados da pessoa vai estar na matéria aí.
o Júnior Recalcati vai fazer uma matéria aí para a família estar consciente do que realmente aconteceu, porque aqui eles colocaram como falha de excesso de velocidade, e segundo os companheiros dele era muito responsável, sendo que eu particularmente inspecionei também o caminhão e tinha uma mangueira de freio quebrada, rota, e os eixos, as rodas do cavalo de um Scania 113 estavam bem quentes, fumaçando. Eu fui o segundo a chegar no local, eu saí correndo daqui, são mais ou menos 200 metros, saí correndo de chinelo ainda, e cheguei lá, as rodas estavam fumaçando, e a carreta nada, as rodas da carreta nada, aqueles 3 eixos. E depois tocamos, depois que tiramos ele de dentro, debaixo do caminhão, na verdade, com um macaco hidráulico. Eu tenho treinamento também no Corpo Bombeiro daqui, sendo que auxiliei no resgate, não por ter o treinamento, mas por falar o idioma, falar português, porque ele estava consciente, ele dizia o que queria, se queixava dores no peito, tinha perfuração no abdômen, uma pancada muito forte na cabeça. Então eu estava auxiliando aí mais como tradutor e segurando a sua mão. Momentos difíceis, porque todos somos pais de família, todos que vivemos no trecho. Eu também cheguei de viagem ontem, baixei os caracóis. E essa curva aqui, depois que a gente baixa os caracóis, é a chamada a curva da escola militar, que ali embaixo tem a escola militar do exército. Sendo que a gente fez o que pôde. Eu coloquei ele na ambulância junto com os paramédicos. Tem fotos também disso que vocês vão ver. Eu não acredito no que a polícia disse. Sinceramente não acredito. Mais uma vida que se perde, mais um pai de família que deixa filhos, netos, como disse o companheiro. E assim, eu, Rômulo Luckermann, aqui de Los Andes, Guardia Vieja, setor Rio Branco, localidade de Los Andes, né? Transmitindo mais vozes para vocês aqui. As estradas são perfeitas, porém a geografia não ajuda muito, não é? Fica aqui meu lamento. Desculpa vocês por uma notícia triste. E estamos aí com mais notícias aí pro portal Oeste em Foco. Abraço.